Olá, cumprimentos e apresentação da acadêmica Suane Souza Souza, pela Universidade do Estado do Amazonas, Centro de Ensino Superior de Parintins, SESP-UEA, do curso de Licenciatura Plena em Letras, Literatura e Língua Portuguesa, da disciplina de Estudos Temáticos de Literatura Brasileira 3, coordenado pela professora mestre doutoranda Delma Pacheco Siquissu. Contextualização presentificadora da obra O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, de que maneira pode ser contextualizada ao tempo atual. A obra O Rei da Vela se atualiza no contexto político, econômico, cultural e social de nosso país. Atualmente, a conjuntura é marcada pelo sistema capitalista, onde o poder está concentrado nas mãos de quem detém, a produção, os meios de produção e que de alguma forma manipula, a classe dos menos favorecidos. Então, os explorandos aí de diversas formas. Assim, essa classe desfavorecida, vive com os mínimos necessários, que através de políticas sociais estatais fragmentadas, não atendem à totalidade das necessidades, E isso é perceptível, no personagem do Abelardo, que representa aí uma classe que enriquece, mediante a exploração de outra que necessita dos mínimos sociais, E que para sobreviver acaba se submetendo ao ditame do capital. Então, o personagem do Abelardo, é um agiota que se aproveitou de uma crise onde as pessoas não podiam pagar a luz, e começou a fabricar velas e fazer empréstimos aos necessitados. Então, a partir daí ele passou a extorquí-los, e as pessoas que não cumpriam com o pagamento dos juros passaram a ser tratadas como animais e presos, Então, a prática da agiotagem no Brasil, ela é recorrente e muito presente, principalmente no contexto atual, Em vista disso, ainda pendente de aprovação, existe um projeto de lei de número 5032/2019, que foi proposto pelo deputado federal José Nelto, em 11 de nove de 2019, para aumentar a pena do crime de usura ou agiotagem, como é conhecido popularmente, previsto no artigo 4º da lei número 1521, de 26 de dezembro de 1951. Então, Mendroni, em 2020, nos esclarece, que o indivíduo, conhecido como agiota, pode ser qualquer pessoa física que opte por fazer o patrimônio de forma ilícita pelo seu retorno lucrativo, Prática essa que só traz benefício a quem empresta o dinheiro, E usurpa os últimos recursos daquele que normalmente já está no limite do endividamento, Então, sobre a definição, do termo agiota, o Supremo Tribunal Federal, entende que o agiota que empresta dinheiro com recursos próprios mediante a cobrança de juros, ainda que superiores à taxa legal, que poderá responder pelo crime de usura, Sua contextualização se dá com o Brasil atual de forma abrangente, desde questões como a crise sanitária de saúde pública, até o crescimento da corrupção, onde o controle econômico se direciona a quem controla o dinheiro e o pobre, por sua vez, está fadado a servir ao centro como numa escala de potências em que há favorecimento desiguais entre classes, Então, o que mais ficou visível dentro desse contexto de crise, de crise sanitária na saúde pública,
é a questão da vulnerabilidade social mesmo, né? Que sempre ocorreu, sempre aconteceu, mas ganhou muito mais visibilidade dentro desse contexto pandêmico. No primeiro ato da obra, né, temos pessoas enjauladas, o que pode se contextualizar de 3 ou mais formas. Aqui nós pontuamos 3. Na situação atual, né, em meio a uma pandemia, o acúmulo de dívidas é recorrente à medida que não possuem uma estrutura de qualidade por não obterem posses, se tornando alienados ao próprio sistema, né? Então, a questão do endividamento se tornou muito mais recorrente, né, dentro desse contexto atual em que vivemos, né, onde as pessoas se endividam por uma questão de sobrevivência mesmo, né. O segundo ponto é quando ainda temos casamentos forjados, né, para manter o status social em uma vida economicamente favorável, né, focando na sujeição do poder, como é o caso de Abelardo I e Heloísa de Lesbos, né? E o terceiro ponto se trata, né, do capital americano, na personagem do Mr. Jones, né, que representa a sujeição do Brasil a outros países, né? Então, voltando aqui ao segundo ponto, quando a gente vê aí uma aliança, né, de Abelardo com Heloísa, né, que representa exatamente essa união, né, essa união de duas classes sociais corrompidas pelo o capitalismo, né. Então, para manter uma imagem social e uma vida economicamente favorável, né, eles se sujeitam a uma disputa de poder, né, e isso é muito presente, né, no nosso contexto. E quando se fala sobre o capital americano, o capital estrangeiro, né, a gente volta para a figura do Mr. Jones também, porque é determinante, né, na condução da vida econômica brasileira, daquela e de todas as épocas, né? Ele que ainda se amplia na nossa realidade, né? A peça teatral, dividida em 3 atos, revela o Brasil de antes e de hoje, na perspectiva do contexto político, econômico, cultural e social, que permaneceram em um ciclo vicioso que não se renova. Obrigada. Essa foi a nossa aula de hoje.